Olá, Catarina. Tá me escutando? Oi, tudo E bem? Tô ouvindo aí, sim. tudo bem? Tá bom? Tá boa a minha transmissão? Tá. Tá bom. Então dá pra ouvir Ah, bem. tá. Ai, porque nas aulas online isso aqui cai bastante, mas esperar o pessoal entrar um pouquinho. Só tem nós Tá dois. certo. Agora já somos quatro. Temos seis, oito. Poxa, o pessoal ainda tá entrando. É a primeira, o primeiro grupo de lives que vocês fazem? É, a Ou já primeira. tiveram Não, outras? a gente já fez outras lives, mas desse ciclo é a primeira. É um seminário, né? E é a primeira live de seminário. Nós dois estamos abrindo o seminário. Oi, Dani. Então, nesse sentido, acho que a gente já pode começar. A gente tem aí 10. É, por conta do horário, né? Que aqui tem 60 minutinhos só. Ah, fixar o comentário. É, realmente. É.
Então, prostituição aqui vou começar a falar um pouquinho, né? Que essa é a primeira live de um ciclo de lives que nós estamos fazendo, que é um seminário internacional, para a galera aí que é universitária, vale carga horária, né? Então, para adquirir essa carga horária é só vocês assistirem, né, as lives, ao menos 3 lives, tirar o print da tela que você assistiu e tá enviando para o nosso e-mail, que tá tudo publicado no nosso feed. Nesse sentido, a gente vai começar. Eu não me apresentei ainda. Meu nome é Gabriel, eu sou pesquisador aqui do GEAF, da Educação Descolonizadora. Eu sou universitário de pedagogia, eu sou graduando de pedagogia. Estou no início da formação, no 4º período. E é isso. E a gente está aqui hoje para falar de gênero e sexualidade na educação com a Catarine. E eu gostaria de te escutar agora, Catarine. Gostaria que você falasse um pouco de você, da instituição que você vem. E é isso. Então, deixa eu só ajustar aqui. Eu quero agradecer a Daniela e o Gabriel pelo convite sensível que me fizeram, né? E a todo o grupo da Educação Descolonizadora. E falar que eu estou muito feliz em falar e feliz em que esse espaço foi aberto para uma pessoa de identidade dissidente também, né? Entender que esse lugar ele tem muita potência, né? Uma potência de ter uma mulher travesti, de uma travesti nesse espaço de fala, de professora, de pesquisadora, e de reconhecer isso, e que a gente sabe que é muito difícil no nosso país, né? E aí, meu nome é Catarina, de Cássia Moreira, eu sou pedagoga, sou mestre pela UFRJ, pela Faculdade de Educação, e doutoranda pela UFRJ também, pela Faculdade de Educação. Eu sou pedagoga pela UFMA, pela Federal do Maranhão, sou maranhense, né? Eu vim me aventurar aqui no Rio de Janeiro, né? Atrás de condições melhores de vida, né? Entendendo que no meu estado é bem difícil uma pessoa trans viver assim, a gente vive ali um núcleo conservador ainda muito forte nesse sentido, né, de abertura de possibilidades, de cotas, entre outras coisas. E eu vi a Faculdade de Educação e a UFRJ como uma possibilidade de ser, estar e existir no mundo, né, como qualquer outra, como uma outra pessoa que não é uma pessoa trans. E aí eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória de vida, porque eu acho importante a gente deslocar um pouco dessas possibilidades cisgêneras e heterossexuais do que é ser e estar no mundo. Eu acho que é importante a gente entender que pessoas trans podem ocupar diversos espaços na sociedade, que não só da prostituição ou da área da beleza. E essas são áreas muito significativas e que deram sustento para as nativas aí por muitos anos, mas também a gente entender que há outras possibilidades para essas identidades dissidentes existirem, né, no mundo. E aí eu vou respondendo a pergunta, né, sobre as identidades dissidentes, e eu faço o uso dessa identidade, do uso desse termo, entendendo assim uma amplitude de identidades que podem se alocar nesse lugar, né? Não só identidades trans ou de pessoas afeminadas ou masculinizadas que não estão em conformidade com esse sistema sexo-gênero, né? Mas de entender uma amplitude muito maior de pessoas que não se enquadram também nas identidades as quais a gente vem empreendendo ao longo dos anos, né? Eu não sei se tu vai querer me fazer as perguntas ou eu posso ir logo amarrando elas. Como é que é a dinâmica? Você pode ir amarrando. Pode ir amarrando. Você já responde o que é identidade dissidente, né? Já trouxe pra gente. E é isso, eu acho que você pode esclarecer o que foi um pouco da pergunta e nesse sentido o que você está Tá. falando, o que você traz como E, resposta pra gente. e eu me baseio principalmente em Paul Preciado, que é um escritor filósofo espanhol,
E ele vai falar no livro dele, Um Apartamento em Urano, ele traz as crônicas da travessia, né? Da transexualidade, dessa experiência transexual que ele vive, né? Como um homem trans. E aí ele faz esse processo ao longo das suas viagens, ele se injeta a testosterona, ele se injeta a testosterona em sala de aula, dando aula para os alunos dele, no sentido de desestabilizar algumas certezas sobre como os corpos se confundem, se ocupam nesse espaço cisgênero e heteronormativo. E aí ele traz um trecho no livro dele, que ele é um dissidente do sexo-gênero, multiplicidade do cosmos, encerrada num regime político e epistemológico binário, gritando diante de vocês. Sou um uranista confinado nos limites do capitalismo técnico-científico. E ele empreende um movimento de não ver apenas essas identidades dissidentes na margem, né? Porque a gente coloca, até nós nos colocamos nessa margem da sociedade. E ele fala que nós não nos encontramos na margem, nós nos encontramos na encruzilhada da normatividade. E aí é o empreendimento de entender que a normatividade ela não é apenas um fato negativo, né, de nossa existência. E aí vou trazer a Butler para conversar com a gente, de entender que a normatividade ela também é produtiva, né? Ela produz corpos, ela produz vidas, ela produz maneiras de estar e ser e existir no mundo. E aí eu escolho esse termo identidade para trabalhar, em vez de identidades trans ou meninos gays, meninas lésbicas, entendendo que essa identidade dissidente ela é um guarda-chuva para essas identidades que destoam disso que nos é esperado, né, com o sexo do nascimento. E aí eu fui procurar o significado do que significa dissidente, né, no Oxford Languages. Ele fala que é o que diverge, o que sai de um determinado grupo ou organização por divergir de princípios, ideias ou doutrinas e métodos. E um dia eu fui questionada por uma professora do doutorado por que eu usava tanto esses termos que ela considerava negativo, né? Eu usava sempre corpos sem juízo, eu usava sempre dissidentes, e aí eu coloco, junto com a Butler, o uso da Butler, essa tecnologia de inversão do estigma, o que nos foi negativado, né? O que a gente usa do negativo para nos afirmar como identidade, dissidente, queer, bicha, viado, eles entram nesse aparato de inversão desse estigma para nos colocarmos como identidade no mundo, né? E ela traz principalmente a partir do Foucault e do Nietzsche, essa inversão do significado e de outras possibilidades significativas do que é ser no mundo, né? Uma tecnologia de inversão do estigma, assim como a palavra queer foi utilizada por muito tempo num contexto norte-americano. E aí eu vejo a escola, e aí você questionou assim, como é que essa experiência, né, escolar, se ela é negativa e excludente para essas identidades dissidentes, e eu tendo a afirmar, primeiramente, que sim, assim, se a gente tem um sistema sexo e gênero que a gente entende que a expectativa é de você nascer mulher, você nascer com uma vagina, com a vulva, você vai ser uma mulher e você vai se relacionar com um homem. Ou você vai nascer com pênis, você vai se identificar como homem e você vai se relacionar com uma mulher. Quando essa expectativa é frustrada, né, os corpos e as identidades que decidem disso, elas vão sofrer certas sanções. E o Foucault já vai falar um pouco disso lá em História da Sexualidade. E essas sanções são inimagináveis, né? Desde a precarização dos corpos, né? A precarização da vida, de você impedir as pessoas de acessar direitos básicos, porque a gente sabe que somos cidadãos de direito, nós temos que ter saúde, educação, lazer, né, direito à convivência com a família. Entretanto, para algumas pessoas, esses direitos são negados, e com a escola não é diferente, né? A escola, trazendo essa perspectiva de muitos anos do que a gente já vive, é de enclausurar certas pessoas como um não direito, né?
somente da pessoa trans ou da pessoa que é afeminada ou masculinizada que inverte todo esse padrão. E aí eu digo que por muito tempo a escola ela foi sim como um instrumento de exclusão, principalmente para pessoas que decidem desse sistema. E aí a disputa por sentidos é muito grande, né? E aí a gente tem escola sem partido, a gente tem outras iniciativas que tentam apagar essas existências dentro da escola, no sentido de que tentam apagar porque se nega a existência, se nega uma discussão sobre. E se nega uma discussão sobre esses outros modos de vida, você não vai querer reconhecê-la dentro da escola. Você não vai querer que essas pessoas ocupem o mesmo espaço, né, que você, né? Você não quer estabelecer diálogo com a diferença, com o que vaza do que é considerado normal. E aí tem essa coisa da ideologia de gênero, né? Esse grande monstro da ideologia de gênero que nos persegue por muito tempo e que foi também colocado pela escola sem partido. Mas aí eu tensiono isso tentando entender até que ponto se faz necessário viabilizar um currículo que contemple essas temáticas. Assim. Será que a gente tem que mudar um currículo? Será que a gente tem que ir lá na BNCC e alterá-la, incluir essas questões de gênero e sexualidade? Será que a gente tem que ir lá no PPP da escola e desestabilizar tudo aquilo? Até que ponto esse currículo documental é tão necessário de se alterar, né? Como é que a gente faz isso sem ter que fazer uma alteração muito grande na política, se é assim se faz necessário, né? E aí eu vou me colocando mais questões do que respostas para tentar entender como é que a gente mobiliza isso tudo na escola, né? Porque a gente vive de tradições, né? A gente vive de tradições nas ciências. A exemplo da biologia, que para mim foi uma experiência bem traumática, digamos, de passagem, porque eu não me vi identificada ali nas expectativas dos órgãos reprodutores, né? Eles diziam que um corpo que nascesse com pênis ia ser um homem e que um corpo com vagina, com vulva, ia ser mulher. E aí, como ver, como se enxergar nessas possibilidades tão engessadas e tradicionais, né? E aí não só as ciências e a biologia, mas sim as outras disciplinas dentro da sala de aula. E aí, como fazer isso numa pedagogia menor? Acho que fica para os professores, né, em formação, formados, e como fazer desestabilizar esse currículo, né? Como trazer isso para o meu aluno, como incentivar isso para o meu aluno. E aí a gente não consegue trazer toda aquela bandeira LGBT para discutir na sala de aula, né? Do L até o Z. A gente não consegue trazer tudo aquilo com pouco de tempo que a gente tem, com pouco de recurso que a gente tem, mas o que eu faço para me incentivar que os meus alunos, né, deem continuidade a buscar esse conhecimento, né? Quais sentidos que a gente pretende fixar com isso, assim, querendo ensinar gênero e sexualidade em sala de aula? Quais teses culturais? E aí eu trago o Thomas Popwitz, um curriculista norte-americano, que a gente estuda no meu grupo de pesquisa no GEC. Quais teses culturais nós queremos empreender sobre essas temáticas? Porque quando a gente fixa certos sentidos, né, a gente vai criando teses culturais também de como as pessoas deveriam ser, né? Eu crio teses culturais de como pessoas trans, sim. E aí eu crio teses culturais de como pessoas trans deveriam ser. E aí eu me pego nesses engessamentos, nessas cristalizações e vou tentando empreender movimentos que não cristalizem ideias de como uma pessoa trans tem que ser. Se ela tem que ter nome social, se ela tem que fazer cirurgia, se ela tem que ser feminina, se ela tem que ser masculina. Então, a gente também, nesse jogo de tentar colocar esse debate na escola, a gente também vai tentar fixar alguns sentidos que talvez não sejam bons para a diferença na escola. E aí, nós vamos nos encarcerar de novo em binários e binômios, né? Novamente, a gente vai fugir do binômio homem-mulher, cisgênero, e a gente vai se encarcerar em um outro lugar, né? E aí fica essa síndrome de encarceramento das identidades. E como a gente encara, mas e aí o que é importante é encararmos a discriminação. Eu acho que uma coisa que que a gente não pode deixar de lado é de encarar a discriminação, né? Porque existe, né? As pessoas sofrem discriminação na escola, sofrem violência em outros espaços sociais, mas como a gente se
colocou para falar da educação, né? A gente tem que reconhecer que isso existe, que isso é uma realidade nas escolas brasileiras, né? O bullying, a transfobia, a homofobia é uma realidade. E a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí, eu trago um pouco eu tô atropelando as perguntas, desculpa. Não, não, mas é com certeza, porque foi tudo num caminho, né? Foi também a aposta que se fez na confecção delas. E aí, eu vou pensar a diferença, e aí, por que não identidade sem diferença? Eu vou pensar a partir de Deleuze, a diferença, e aí eu gosto sempre de destacar essa parte do texto da Marluz Paraíso, Diferença no Currículo. Ela é uma professora doutorada da UFMG, maravilhosa, que traz de uma forma bem clara o que é a diferença no currículo. Ela vai falar que em vez do uno, do todo, da origem, valoriza-se a multiplicidade, né? A diferenciação, a repetição, a improvisação. Isso porque a diferença em Deleuze não é uma ordem de representação. Não é um produto nem um resultado. A diferença também não se refere ao diferente. Não é relação, não é nem propositiva. A diferença nunca é diferença entre dois indivíduos, contra a diferença entre coisas ou entre entes determinados. O relevante para a diferença é a singularidade, o fluir das forças e a transgressão. E aí a gente vai pensar a diferença não como uma diferença entre duas coisas. A gente vai pensar a diferença de si, né? A diferença, a singularidade de um uno, de um indivíduo, de um ser. Porque sempre quando a gente vai entrar nessa condição de comparar, né, a gente vai criando padrões do que o outro deveria ser, né? E a gente se engana e a gente sabe que isso vaza da relação, né? A diferença, ela vaza da relação. E ela não e é o que vaza da identidade. E aí ela diz que ela dá um adeus à identidade nesse momento. Mas aí eu resgato a identidade no sentido de que ela é importante para a gente fixar certos sentidos, para a gente ganhar direitos políticos. A exemplo da política de nome social, que é uma política nacional de 2015, as universidades já tinham algumas resoluções anteriores, né, que asseguravam o nome social para as pessoas que não tinham a identidade de gênero em não consonância com seu nome civil. E em 2015, no governo Dilma, foi sancionada uma resolução, não sei se é o termo sancionado, mas foi publicada uma resolução que garantia, a nível nacional, que as instituições públicas e privadas garantissem o nome social para as pessoas trans. Mas, para isso, a gente não podia considerar a diferença. A gente tinha que considerar a identidade, né? Identidades trans, travestis. E aí, essa fixação, mesmo que contingencial, mesmo que momentânea, foi muito importante para a gente, porque sem essa fixação a gente não conseguiria o direito, né? Que aí isso ia ficar assim, não é um direito, não é uma prioridade de muita gente, então a gente não precisa dar esse tipo de assistência. Assim como a cota, né? A cota para as pessoas negras, a cota para as pessoas trans, que já é uma realidade nacional em alguns programas de pós-graduação, como o PPGE da UFRJ, né? Eu sou cotista, eu entrei por cota para pessoas trans, entendendo que essa cota ela é para equiparar algumas condições, né? Nos quais foram usurpadas por muito tempo. E aí a gente entende que essas fixações são necessárias para a gente angariar o direito na política, né? Mas a gente tem que ter em vista que essa diferença ela vaza para além do que a gente pretende fixar como identidade. E aí, com a Butler, eu proponho remontar a normatividade. Aí, a gente sempre escuta que a normatividade é ruim, né? Que ela nos faz mal, que ela nos assujeita, que ela nos coloca à margem. Aí eu acho que a proposição, principalmente da Butler, é de remontar uma normatividade, né? A gente sempre está em dívida com esse referente. Eu sempre estou em dívida com a mulher cis, né?
O homem trans sempre está em dívida com o homem cis, a pessoa trans ela sempre está em dívida com o referente que é o cisgênero. E aí a proposição é de desmontar essa normatividade e fazer dela uma outra coisa possível, né? Uma outra existência, uma outra coisa possível. Porque pensando a partir do referencial teórico que eu mobilizo, a gente não tem como sair desse fluxo de normatividade. É um processo reflexivo, de reflexividade, de se entender nela e de reagrupar, e de remontar, e de realocar e não sair dela, né? Uma Ela significação, né? como se fosse uma ressignificação. E reconhecer isso como algo constitutivo, né? Reconhecer a normatividade como algo que nos constitui. A possibilidade de remontar uma cadeia de signos, de renomear, de remontar, de dar possibilidade, de dar vazão à diferença. E falando um pouco assim da minha trajetória até o doutorado, e aí é de entender que a minha trajetória ela não tem que servir como exemplo para as outras mulheres trans, ou para as travestis, ou para os homens trans, mas tem que servir como ver uma outra possibilidade de existência no mundo, né? De ser e estar, como eu venho falando muito aqui. Não é que toda pessoa deve fazer mestrado, doutorado, toda pessoa trans deve fazer isso. Mas é de abrindo a possibilidade de uma outra coisa. E uma pessoa uma vez me perguntou o porquê falar, né? Por que me identificar como travesti, né? Nesse movimento de falar, eu sou professora, eu sou travesti, e eu sempre tive receio de falar sobre essas coisas antes, mas ao contrário da pessoa cisgênera, ela não precisa afirmar determinadas coisas socialmente. Ela não precisa falar que ela é uma pessoa cis, que ela é uma pessoa hétera, professora, pesquisadora, né? Porque a gente já sabe que tem uma infinidade de pessoas pesquisadoras, né, que são cisgêneros, heterossexuais, brancas, mas a gente tem que se colocar nesse lugar, a gente tem que dar nome dar nome a essas identidades, os locais É a que eles estão negociação que a gente ocupando. faz, né, Catarina? A negociação que a gente faz com, assim, dentro dessa perspectiva de diferença, é uma negociação que a gente acaba fazendo para participação na estrutura que a gente tem. Sim, sim. Com, E com, é uma possibilidade de demonstrar existência, de conceder existência, de certa forma, a pessoas que ocupavam outros espaços e que não ocupavam determinados espaços que são de poder, né? que Que poderiam. de poder. E aí eu tinha muito receio antes de falar nos espaços, de participar de determinadas coisas e falar, né? Justamente porque as pessoas falavam por que falar isso específico, né? E aí eu sempre pontuava que era de dar espaço a essas outras possibilidades, né? Que não fosse a que a gente já é muito acostumado. E de reconhecer outras trajetórias possíveis, né? No jornalismo, de escritores, escritoras e de artistas, e não só de educadores. E essa coisa da travesti na educação é uma coisa que desestabilizava muito, ainda mais na educação infantil, né? Ter uma travesti cuidando de criancinhas de 2 a 3 anos era uma coisa que saltava aos olhos, né? Na época que eu ainda era professora, atuava como professora, e gerava um certo incômodo. E, de certa forma, esse incômodo era ruim para mim, né? Porque eu ficava numa situação desagradável, mas ao mesmo tempo dessa pessoa entender que aquele espaço pode ser ocupado por qualquer pessoa qualificada, né? Seja ela uma pessoa cis ou trans. E as cotas, elas vêm sendo muito importantes nesse movimento, né? Porque a gente sabe que a gente vive uma precarização na educação, né? E uma pessoa trans, para ter condições necessárias para acessar a educação e de ter condições de acesso e permanência é muito difícil, porque esse acesso e permanência ele depende de muitas outras coisas que não só a vaga na escola. Ela depende de uma relação familiar, ela depende de dinheiro, de condições financeiras, né? Ela depende de saúde,
ela depende de auxílio de outras pessoas adultas. Então, não tem como uma adolescente que foi colocada para fora aos 15 ou 14 anos de idade frequentar a escola e se preocupar com o que, que ela vai comer, né? Com o que, que ela vai almoçar, com o que ela vai jantar, onde ela vai dormir, o que, que ela vai fazer. Ela vai trabalhar. Se ninguém nunca ensinou um ofício para ela, ela vai fazer o quê? Ela vai vender o corpo dela. Então, a gente entende que essa exclusão, ela é da escola também, mas ela tem uma amplitude maior, ela é tentacular, né? Ela tem outros fatores que influenciam nesse acesso, nessa permanência. Quando eu fiz minha monografia na pedagogia, eu pesquisei a trajetória de 4 mulheres trans na Universidade Federal do Maranhão. E as trajetórias delas eram bem diferentes. E a gente encontra uma não regularidade em relação a essas trajetórias de pessoas que chegaram no ensino superior. A gente vai encontrar um outro tipo de narrativa, um outro tipo de vivência, um outro tipo de relação familiar. Mas a relação mais comum é daquela que se sumiu, foi jogada fora para casa, não terminou, às vezes terminou na EJA, ou está tentando acessar, ou mesmo não vê aquilo como uma possibilidade ou como algo que vai lhe trazer algum benefício, sabe? Assim, como educação que vai lhe trazer algum benefício social. E é mais fácil não fazer do que se ocupar fazendo com algo que não vai ter algum retorno, né? E a gente sabe que a educação ela vai ser instrumento para as pessoas de diferentes formas. Ela vai ter significados e funções para as pessoas de diferentes formas. E aí o nome social também era uma questão, né? Não só para as pessoas trans, consideradas trans, mas as pessoas que não se enquadravam nesse binômio, nesse binário homem-mulher. Não ter o nome respeitado é uma coisa muito séria, assim. A partir de 2015 que a gente teve uma amplitude desse direito e do debate sobre esse direito nas escolas. E mesmo assim ele era negado pelas escolas, pelas instituições, pelos professores. Antes disso, eu ainda estava na graduação e eu tive meu nome negado várias vezes pelos professores, porque como o sistema não permitia que a gente alterasse, a gente tinha que ir em cada professor e pedir dizer assim, olha, professor, não quero ser chamada dessa forma, me chame dessa forma. Um professor certo dia virou para mim e disse assim, não vou chamar ninguém de nome de guerra. No máximo, eu vou lhe chamar pelo seu sobrenome. E aí, a coincidência é que dias depois, uma semana depois, foi publicada a resolução do nome social. E aí eu pude ir no departamento dele e fiz aquele escândalozinho bem básico, né? E aí as coisas foram sendo articuladas na universidade a partir disso, porque a resolução foi sendo discutida e foi implementada dentro da universidade, como hoje é garantia de muitas universidades. Atualmente, assim, pensando um pouco sobre o que eu venho pensando no doutorado, no mestrado eu estudei sobre o nome social. Hoje, no doutorado, eu venho empreendendo movimentos de saber como é que essa tradição curricular das ciências, né, da ciência da biologia, vem empreendendo sentidos, né, sentidos e efeitos sobre os corpos e as vidas, né, porque a gente não pode fechar os olhos para o que é discursivo, né, porque o que é discursivo também é prático, tem efeitos sobre os corpos, sobre as vidas, sobre os sentidos que essas pessoas vão ganhando no mundo. Então, é bem isso do que eu estou falando, sobre as questões dos órgãos reprodutores e das funções. E a gente sabe que essas regularidades lineares não são mais tão aceitas pelos corpos que existem, né? Porque a gente sabe que uma pessoa que ela nasce com pênis, ela tem próstata, não necessariamente ela tem os mesmos cromossomos de um homem, né? Do que é considerado um homem. A gente tem intersexualidade no meio disso tudo. Então, isso atropela e atravessa essa normatividade da tradição curricular do que as ciências vêm trazendo para a gente por muito tempo, né? E o que a gente vem falando dentro da escola por muito tempo, que a gente continua ainda falando, né? Pessoas intersexuais existem, né? São patologizadas? São.
igual a homossexualidade e a transexualidade foi um dia. Mas são pessoas que existem e que a gente não pode encarcerar a possibilidade delas existirem no mundo, né? Se é que a gente tem tanto poder assim. Aí não sei se tu quer perguntar Incrível. alguma coisa, falei muito. Incrível, Catarina. Não, incrível, foi perfeito até aqui. Você esclarece muito até do que a gente pensa quando a gente vem falar sobre mulheres na ciência, né? Porque o nome desse seminário é Mulheres na Ciência, e a gente vem através desse viés de significante, né? Trazer essas possibilidades. É, tinha uma pergunta aqui que eu tô procurando, foi a pergunta da Ariana. Ela tinha feito uma pergunta para ti. Aqui. Posso ler? Pode. Como propor uma educação que preze a diferença sem segmentar na concepção binária, branca e racista? Eu acho que eu acho que essa questão de tratar gênero e sexualidade na escola é uma questão muito especializada, assim. Eu acho que ela se faz nas pedagogias menores, em sala de aula, sabe? Eu acho que uma política nacional, ela não ia dar conta da especificidade do que a gente tem que tratar em sala de aula. Ela é necessária? Talvez sim, né? Até certo ponto. Mas a partir disso, eu acho que a formação de professores ela é essencial nesse ponto. Não no sentido de instrumentalizar sobre identidades, mas no sentido de abrir possibilidades para esse professor poder abrir possibilidades para esse aluno. Sendo que as crianças e os adolescentes e os adultos trazem muitas coisas em sala de aula que abrem a possibilidade e deixam vazar a diferença, né? Entendendo que a gente não é detentor de todo conhecimento, que vai lá e faz a iluminação da cabeça dos alunos. E de entender que eu acho que é uma faísquinha, é uma coisinha, sabe? Assim, às vezes você não precisa parar a aula ou fazer uma sequência didática específica para tratar essas questões. Eu acho que talvez seja para um outro momento. Talvez seja para um momento mais sério, né? Como eu venho pesquisando alguns trabalhos, tem muitos professores em sala de aula que fazem sequências didáticas específicas para tratar sobre discriminação, transfobia, homofobia. Mas eu acho que, se não for esse caso, né, a gente vai vivendo uma situação muito atípica, eu acho que isso faz uma pedagogia menor, né, numa pedagogia de sala de aula, em que o professor ele vai inserindo aos poucos esses conhecimentos sobre essas temáticas de gênero e sexualidade, desestabilizando algumas certezas, né, sobre os gêneros, sobre o que é dado como normal, sobre o que é dado como natural, né? E aí é uma pedagogia customizada. Acho que é uma pedagogia de sala de aula ali, que o professor vai falar com os seus alunos, porque vai falar, porque os alunos exploram muito essas questões em sala de aula atualmente, como eu já venho me deparado nos últimos anos, né? Que a gente vive uma era de informação, e que os alunos estão tendo mais acesso, que por mais que não aceitem a diversidade e as identidades dissidentes, eles compreendem o que é, né? O que são essas identidades no mundo. Com certeza, é perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma questão para a Catarina que ela pode estar respondendo? Ela está aqui à nossa disposição ainda. Eu acho que esse debate sobre como trabalhar em sala de aula, como a gente tratar em sala de aula, essa questão vem justamente nessa mão também
do pensamento de diferença que esse currículo vai ter, né? Porque o currículo que pensa a diferença subjetiva, né? A diferença de si já vem na mão de compreender é, essas possibilidades e essa riqueza assim do ser e de cada indivíduo, né? Então eu acho que isso já é assim, vamos colocar, desconstruído pro pro professor que chega em sala de aula e, ele não vai precisar necessariamente fazer como a Catarina falou, né? Uma sequência didática, mas ele vai é, se envolver naquilo ali, naquelas vivências, e nas questões das crianças que aparecem, pipocam, né? Sim, sim. Perfeito, E Catarina. a gente sabe que as crianças, elas, como eu falei, elas são muito informadas, assim. A gente vive uma outra era que é totalmente diferente da antiga, assim. Uma era de acesso à informação muito grande, ao contrário do Rodolfo do BBB, que ele não sabe mexer na internet, né? E aí, Ai, mano. e aí a gente vive uma outra dinâmica, né, de como lidar com esse conhecimento. Mas assim, se o professor ele puder trazer, acho que principalmente assim, as identidades em sala de aula, eu sei que é bem difícil. Eu tenho muito relato de professoras de informação que me falam, Catarina, é muito difícil porque a gente tem medo das famílias, mesmo que seja professor federal, estadual, do município, tem medo da reação das famílias, porque o simples fato de trazer uma família homoafetiva no dia da família na escola, como uma foto e colocar no cartaz, isso já é motivo de muita repreensão, assim, tanto por parte das escolas quanto por parte das famílias ou do corpo docente, assim. É bem difícil essas pessoas tentarem agir ali no ambiente escolar, tendo em vista que esse anseio conservador de tentar conservar o que é normal, as coisas que foram dadas como normais, é muito grande. Né? Mas eu acho que são iniciativas assim, muito pequenas, muito pontuais, que vão fazer toda a diferença para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, e buscar outras coisas que ele não consegue ter acesso ali na escola. Eu acho que é abrir uma frestinha assim em tudo e deixar ele ir, assim. E aí Perfeito, perfeito. A Dani colocou uma pergunta aqui pra gente. Ela falou assim: gostaria que a Catarina falasse mais a respeito das agendas LGBTQI, mas nas ruas e se ela vê uma diferença. Confio também nas narrativas do próprio movimento e agenda. eu sempre digo que existem vários movimentos, né? Existem várias agendas de gênero, existem várias agendas de sexualidade, existem várias agendas conservadoras. E eu acho que, às vezes, o movimento dentro da universidade, aí eu vou dicotomizar um pouco, o movimento dentro da universidade militante, o movimento das ruas, né? Que está deslocado um pouco desse sentido acadêmico, ele não tem entrado em diálogo, né? Assim, na minha experiência, ele não tem entrado em diálogo, ele tem entrado em conflito constantemente, né? Tem tido aí um ruído muito grande, não que as relações e as comunicações não tenham ruído, mas isso tem se provocado um ruído muito grande e não tem surtido um consenso, né, entre esses movimentos e entre essas militâncias. Eu acho que a gente perde um pouco a mão no sentido de não dar essa ideia de um comum, né? A gente vai ali, é igual a coisa da esquerda, a gente não tenta se juntar um pouco para poder a gente discutir depois um pouco individualmente ou em grupos sobre essas questões, né? A gente sempre tenta disputar lugares, né? Lugares em vários espaços de poder, mas eu acho que falta um pouco dessa interlocução entre esses vários movimentos, entendendo que, como é uma disputa de sentido, né? Cada um vai entender de uma forma, cada um vai empreender
uma identidade de uma forma. Eu estou aqui defendendo a abertura de um diálogo entre as identidades dissidentes, outras mulheres travestis, homens trans vão empreender um outro movimento de fixar sentidos, né? E de querer ser reconhecido como homem e mulher. Eu acho que aí tem uma disputa muito grande nesse meio. E é essa disputa que acaba por fazer sentido mesmo, né? Das possibilidades do SEI participar, né? Sim, sim. Como cada um vai participar desse momento, como cada um vai se forjar a partir das vivências e acessos, né? Aí aqui agora tem a Isabel Forte, mas também não falta formação e abertura do próprio corpo docente em relação a essa temática. Acho que ela estava falando que a gente estava falando ali de prática. Falta formação e falta abertura das pessoas para aprender determinadas coisas. Assim, eu já dei muita formação, tanto na universidade quanto na rede lá do Maranhão, antes de vir para cá. Eu acho que falta também vontade das pessoas de participarem, de entenderem e de se abrirem. Eu sempre escutava muito concepções religiosas, assim. Acho que essas questões batem muito nessas questões religiosas e conservadoras, né? As pessoas sempre diziam assim: "Ah, mas isso não é uma mulher", ou até para mim, tá? Assim, que eu tava lá e eles me falavam: "Isso não pode ser um homem, isso não pode ser um casal". Eu já ouvi, tipo, Deus não gosta desse tipo de casal, né? Deus não gosta desse tipo de união. Então, assim, tem aí um conflito entre as concepções individuais e entre a laicidade, né? Se a gente for entender que esse professor é da rede. Entre a laicidade de um Estado que não é compreendido por uma totalidade. E as pessoas confundem o privado com o público e isso se mistura de uma forma e isso acaba afetando a formação das crianças, dos adolescentes, né? Porque o que um professor, né, conservador, que entende que essas famílias ou essas identidades são ilegítimas, o que esse professor vai ensinar para essas crianças? Né? O que esse professor vai ensinar para esses adolescentes? Falta formação. Sim, a gente tem um desmonte enorme a nível federal. Tinha o GDE, o Gênero de Diversidade, acho que é na educação ou na escola, não lembro, que era uma iniciativa federal, nacional, de formação. A gente davam livros, materiais, plataforma, acho que era no Moodle, não sei se era no Moodle, mas era uma plataforma EAD e encontros presenciais para tratar das questões para vários professores. E a gente teve um desmonte dessas políticas de formação, né? Tendo em vista depois do impeachment da Dilma. E a gente vai encontrar nessas perspectivas mais locais, nas formações, um desinteresse muito grande dos próprios gestores e dos professores e professoras, e um núcleo muito pequeno querendo trabalhar com essas questões dentro da sala de aula e que acham importante trabalhar essas coisas em sala de aula. Né? Wanda Martins colocou aqui. Eu vivenciei todo esse processo da professora doutora Catarina. Sou da mesma turma dela. Oi, Incrível, Wanda. Wanda. Saudade, gente. Saudade do povo do Maranhão. Tô aqui clausurada. Perfeito. É, e aí, gente? As questões, ficamos por aqui. Isabel botou gratidão, Catarina. Muito potente, Catarina. Eu acho que até aqui ficou perfeito. Quero te agradecer em meu nome, em nome também da Educação Descolonizadora, pelo aceite, né, e pela participação aqui com a gente. É, brilhante, brilhante suas contribuições. A gente deseja para você sucesso e muita gratidão. Eu que agradeço a você, a Daniele, que fizeram o convite,
a todo o grupo da educação descolonizadora. E eu agradeço mais uma vez esse lugar, né? E eu agradeço todo mundo que está assistindo, que se colocou disponível para assistir e ouvir, né? Eu acho que esse é um espaço muito importante para colocar uma pessoa trans, uma pessoa dissidente para falar, né? E aí a gente tem que dar, às vezes, vozes às nativas do sexo e gênero, como diria o povo Bresciato, né? A gente tem que dar voz às pessoas que são nativas dessas questões para falar também um pouco, assim, né? Ouvir um pouco o que as pessoas têm a dizer sobre suas próprias vivências. Acho que isso enriquece muitos debates, para além das questões teóricas. Eu acho que da vivência, da experiência também é muito importante nessa trajetória. Eu que agradeço a todos que se colocaram disponível a me ouvir também. Obrigada. Muita coisa. Você teria mais alguma contribuição que gostaria de colocar aqui, que eu acabei esquecendo de perguntar? Porque eu achei Cortou sim aqui. muito rico, então eu perguntei se você teria mais alguma contribuição que você pensou e gostaria de colocar, porque eu achei assim rico e já fui finalizando assim. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou um pouco de tudo. Acho que eu fui contemplada. Show, show, ficou perfeito. Então, sim, vamos agradecer também o pessoal que assistiu. Galera, acompanha a gente, continua aqui com a gente, que vão ter outras lives maravilhosas, assim, com pessoas potentes também, assim como a Catarina. E todas essas lives, elas vão estar lá no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, então vocês vão ter acesso livre lá sempre. É isso. Beijão, galera. Beijão, Catarina. De novo, Beijo. muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.